Olá, bom dia a todos. Estamos reunidos mais uma vez, mais um encontro no nosso clube de leitura da Editora Teosófica. Hoje vamos para o 7º encontro, estamos aqui com a Joyce Yoshimura mais uma vez. Hoje, vamos dar sequência ao livro Educação Transformadora, do Vincent Houghton Jr., que é o fundador da escola Golden Link nas Filipinas. O Vincent, ele tem, além desse livro, o processo de transformação, de autotransformação, também reflexões sobre educação transformadora, todos publicados pela editora Teosófica. São 3 livros maravilhosos e que se complementam. E fica aí, vocês podem procurar no nosso site da Editora Teosófica, procurar saber mais e adquirir os livros, Então hoje estamos com a Joyce, vamos para o 7º capítulo, que tem por título Educação Transformadora. É um capítulo belíssimo, e eu vou aqui fazer a apresentação da Joyce para a gente dar continuidade a nossos encontros, Então, hoje, a gente recebe a Joyce. Ela é natural de Brasília, membro livre da Sociedade Teosófica desde 2020 e participou do Núcleo de Interesse Temático, NIT, Escolas Teosóficas, a partir de 2021. É formada em Direito e Comunicação, servidora pública de carreira e esposa de diplomata. Também é professora de inglês e já atuou como voluntária em projetos educacionais promovidos por organizações não governamentais internacionais com atuação na China. Joyce, nossa amiga, fala de longe, mas está muito próxima, nos nossos corações, está sempre com a gente aqui reunido nessa temática da educação. E nos inspira muito falar com você, Joyce. Então, seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigada pelo seu carinho. E está com você a palavra. Oi, Raquel, bom dia para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Quero agradecer mais uma vez o convite. Eu aqui fico feliz de poder contribuir aqui, para divulgar essa obra maravilhosa, do Vincent Houghton Jr. Você falou aí dos outros livros que ele tem, eu recomendo muito, acho que um complementa o outro, na semana passada a gente comentou sobre reflexões sobre educação teosófica, mas tem o outro ainda, o processo de autotransformação, que fala sobre os workshops, as oficinas, que ele promove para que as pessoas possam desenvolver, essa questão da autotransformação, que no nosso caso aqui a gente vai falar que é para poder trabalhar com educação, mas serve, na verdade, para qualquer pessoa, É você participar desse workshop para você ter uma melhor percepção da vida e do mundo e conseguir realmente se autodesenvolver para você poder contribuir mais para humanidade. Então, continuando aqui no nosso estudo, na semana passada eu estive aqui com vocês, o capítulo 7, ele é um capítulo que se chama Educação Transformadora. Na semana passada eu trouxe para vocês aqui um caso real, e a partir desse caso a gente falar sobre o capítulo 6. Dessa vez acho que eu vou trazer uma proposta um pouco diferente, porque uma das coisas que o Vincent Houghton Jr. fala nesse capítulo é que sobre a importância também do pensamento abstrato. Então, assim, é muito fácil a gente chegar aqui e contar para vocês um fato, e esse fato nos desperta assim, o interesse, porque é uma coisa corriqueira que nos ocorre no dia a dia, e que está muito próximo dessa nossa, da nossa vida concreta, da nossa personalidade, dos nossos relacionamentos, das nossas emoções e pensamentos. E tudo isso tem a ver com a nossa personalidade. E uma coisa que eu vou até adicionar aqui, que ele não vai falar sobre isso no capítulo, mas que eu acho que está tudo relacionado, é com as nossas relações em sociedade, Então, a nossa personalidade é o que, na teosofia e em várias, é uma sabedoria, digamos assim,
atemporal, de várias tradições, que o ser humano ele não é algo uno, ele está um pouco dividido, ele tem uma dualidade, e essa dualidade ela se manifesta nessa questão da personalidade, que seria o Vicente aqui ele traz essa figura, né, do triângulo invertido para baixo, né, que é a da personalidade, que seria esse nosso eu externo, né, o nosso corpo físico, as nossas emoções, a nossa mente inferior, nossos pensamentos, né, mais concretos, digamos assim, e o duplo etérico. Tudo isso é muito técnico, eu não quero que a gente se prenda nisso. Então, vou só pensar nessa personalidade como, né, algo mais externo, né? E, em contraposição a essa personalidade, nós temos a individualidade. O que seria essa individualidade? É aquilo que, né, é aquela centelha divina que está presente dentro de nós e que é o que nós buscamos desenvolver, né, através desse processo educacional. Então, a individualidade é aquela outra parte da nossa dualidade. É o triângulo, né, voltado para o alto, né, em que nesse topo tem a consciência universal e abaixo temos a consciência espiritual e a mente superior, né? Então, aí nós temos aí no triângulo invertido para baixo a consciência, a mente inferior, e no triângulo voltado para cima a mente superior, né? E aí, a partir desse conhecimento, então, ele conceitua o que seria essa educação transformadora. E o que ele diz que o que pode ser chamado de educação transformadora? Ela atende às necessidades da natureza dual do nosso ser, a personalidade externa e a individualidade interna, liberando os mais elevados potenciais do indivíduo, né? Então, no nosso dia a dia, nós passamos por vários percalços, temos problemas, temos coisas a enfrentar, e nem sempre a gente, né, tem... Então, eu trouxe para vocês uma questão que aconteceu numa escola na semana passada, e qual que seria, então, assim, a solução? Porque, às vezes, a gente fica muito perdido, né, nos nossos problemas, e a gente não consegue sair dali justamente por uma falta de direção. Então, acho que quando ele fala nessa questão da harmonização entre a personalidade e a individualidade, sei que isso é bem abstrato, ele vai falar da importância sobre isso, é porque isso te dá um certo direcionamento. Então, talvez uma figura ainda melhor do que essa questão dos triângulos, né, opostos, né, que formam a estrela de 6 pontas, isso é um símbolo esotérico até. Tem uma outra imagem também, né, que é a imagem que vem do Bhagavad Gita, por exemplo, do Arjuna e uma carruagem, né? Então, vou trazer uma outra imagem. Então, vamos imaginar que o nosso eu superior, que essa individualidade, né, seja, né, essa pessoa que está, digamos assim, né, e essa pessoa tem um cavalo, né? E o cavalo seria essa personalidade, né? E ambas essas partes, né, dessa dualidade são importantes, né? Porque a parte superior ela tem que saber cuidar bem dessa parte inferior, porque é ela que vai, né, que se manifesta, né? E para que a vontade superior se faça, ela depende que essa personalidade inferior esteja bem, digamos assim, alinhada com aquilo que vem né, do superior. Então, aqui ele fala assim, que como que eu faço, né? Como que o educador, ou como que cada um de nós, porque, na verdade, isso deve ser desenvolvido em cada um de nós, pode fortalecer esse eu superior, né? Porque ele fala aqui, inclusive, ele vai citar Blavatsky, ele cita Benjamin Franklin, ele cita um pensador mais moderno que fala assim, nós todos temos valores claros, né? Por exemplo, nós todos não temos dúvidas que a importância de valores como
a honestidade, a verdade, né? E tantas outras coisas, mas na hora de a gente vivenciar esses valores, nem sempre é muito fácil, porque às vezes você fazer valer um valor assim da esfera superior pode acarretar um grande desconforto, né? E então ele fala assim, até o exemplo aqui, né, de São Paulo, né? Que São Paulo falando também dessa questão da espiritualidade, né, da dualidade entre o espírito e o corpo, ele fala assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Então, muitas vezes a gente tem claro o que é importante, o que é verdadeiro, mas na hora de a gente colocar isso em prática, nem sempre é tão fácil, porque nos traz grandes desconfortos. Inclusive, fazendo um link com o que a gente falou, né, no nosso encontro passado, muitas vezes a gente está, né, em grupos, né, acho que a humanidade ela se sobressaiu em relação, né, isso falando de um ponto de vista histórico e científico, em relação a outras espécies, porque nós fomos capazes de nos comunicar, de trabalhar em equipe, de trabalhar em grupo, em tribos, e muitas vezes quando a gente se desvia, né, do nosso grupo, da nossa tribo, ainda que a gente esteja fazendo a coisa certa, isso pode causar um enorme desconforto. Então, por exemplo, nós falamos no nosso último encontro de bullying, né? Muitas vezes as pessoas estão vendo bullying, às vezes um professor está vendo um bullying, e existe um desconforto em chamar a atenção, né, dos alunos, em fazer o que é certo, porque às vezes quem tenta fazer o que está certo, ele vai ser, digamos assim, ele pode ser expulso da tribo, né? Então, além da gente ter que dominar os nossos próprios impulsos, cuidar, né, do nosso cavalinho, que é a nossa personalidade, né, inferior, a gente também, às vezes, por ter essa, digamos, mentalidade de bando, né, a gente acaba muitas vezes agindo de uma forma meio tribal, porque é isso que, né, os nossos condicionamentos de, né, várias vidas, por uma questão de sobrevivência, é sempre melhor estar em grupo. E aí, como que entra a questão da educação, né, em toda essa sistemática? Pelo menos isso na minha visão. A escola, ela faz esse papel, porque em um momento aqui o Vicente Rautin, ele fala assim, muitas vezes as crianças, os jovens, eles passam muito mais tempo na escola do que com a sua família e a sociedade. Se essa família ou se a sociedade está até adoecida ou está, né, com problemas, mas se a criança e o jovem têm esse ponto de apoio numa escola, numa boa escola, numa escola que seja uma comunidade e que tenha todo, né, um aparato comunitário para que ela possa vivenciar, conhecer esses valores e viver de acordo com esses valores, pelo exemplo, não pelo mero discurso, é aí que ela pode florescer, porque às vezes o nosso eu superior quer se manifestar, mas ele acaba ali, né, um pouco atrapalhado por todos esses fatores, pela nossa personalidade, até né, na questão da personalidade de cada um, nós temos nossos egoísmos, né, as nossas dificuldades de cada um, de percepção, e também por estarmos inseridos em determinados contextos, a forma como a gente aprendeu a viver desde pequeno, o que a sociedade nos ensinou, e talvez essa escola dessa educação transformadora que ele propõe, é justamente esse local onde cada um vai poder deixar aflorar esse eu superior sem medo de ser, digamos assim, podado ou de sofrer qualquer penalidade dessa sociedade que nem sempre está alinhada com os valores mais superiores, como a gente já conversou aqui, né? Então, continuando aqui, né, no comentário do nosso... Posso te interromper um segundo? Pode sim, Raquel, por favor. Vou não ficar aqui só conversando sozinha.
trazer sobre isso que você está falando, quero trazer uma citação dele, desse livro aqui, ó, Educação Transformadora, porque é um livro, né, que ele compilou vários textos, né, então são de vários autores, tem textos de educação de Blavatsky, Annie Besant, do Sriram, Krishnamurti e do Dinarajadase, e dele também. E começa, né, com esse, que é o primeiro capítulo, inclusive é sobre educação transformadora. Na página 16, ele diz assim: a construção do caráter é um elemento essencial na educação teosófica. Sem ela, a escola será apenas um emitente de diplomas vocacionais. A vida não é apenas a respeito de um emprego, é principalmente a respeito de ser bom, ser feliz, ser útil aos outros e ter paz interior. E essas qualidades dependem do reto caráter da pessoa. Então, só quis trazer para complementar essa sua fala, né? E principalmente quando a gente fala, você trouxe essa passagem de São Paulo, né? Porque o bem que eu quero não faço, né? Mas aquele que eu não devo, o que não é certo, sim, esse eu faço, né? Esse é um enigma, mas que eu acho que a gente pode pensar em termos assim dessa fala do Vic, né? Da educação transformadora, que muitas vezes a gente, né? A gente nos deixa levar pela personalidade externa, pelos condicionamentos, né? Pelo que nos ensinaram, pela cultura. E ao invés da gente, né, trabalhar, e na verdade a gente também é fruto dessa sociedade. Então, por isso que é tão importante a educação transformadora. A gente às vezes não temos consciência enquanto criança, né? Eu digo, por exemplo, por mim, né? Eu não tinha essa consciência. Então, isso é preciso ser dado numa escola, num ambiente preparado, com profissionais preparados, para que a gente consiga alinhar, né, a nossa personalidade externa, né, com essa vontade do eu superior, né, do nosso ser espiritual. Exatamente, Raquel, muito legal que você trouxe, né? Inclusive, isso era até um ponto que eu ia falar, mas acabei esquecendo. Que você trouxe a questão do desenvolvimento do caráter, que a gente às vezes confunde caráter e personalidade. Inclusive, isso vai ser tema, né, dos próximos capítulos que vocês vão continuar estudando aqui. O próximo capítulo vai falar, por exemplo, sobre como que é o desenvolvimento da personalidade, e a personalidade trabalha mais com a questão dos hábitos, né, de como você deve, né, cuidar de você mesmo, porque eu fiz aqui trouxe para vocês a figura do cavalo, né, do cavalinho. Então imagina que você está cuidando do seu cavalinho, né, que esse eu, que inclusive inclui as emoções, os pensamentos, né, é uma criatura de hábitos. Então você tem que cuidar dos hábitos dela. E uma outra coisa que é, né, fundamental que você nos traz agora, que é a questão do caráter. O caráter é outra coisa. O caráter tem a ver com os valores, de saber distinguir o que é bom e o que é ruim e de agir de acordo com isso. Então, desenvolver esse caráter, né? E a escola tem esse papel, não é só ensinar, né? Como a gente já falou aqui, as questões técnicas, não é só ensinar matemática, saber ler e escrever, é também ensinar os valores de como viver a vida, né? De ter discernimento, de conhecer o que é bom e o que é mal. E assim, muitas vezes a gente, né, e ele fala ainda mais, fala que nesse momento da vida das crianças e dos jovens, eles ainda estão muito flexíveis, maleáveis, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente adquire alguns hábitos e alguns condicionamentos que às vezes é difícil a gente controlar, né? Então, vai ficando mais difícil. Não estou dizendo que é impossível, né? Mas que é por isso que daí a importância da educação e também da autoconsciência dos educadores, né? Nós temos que ter essa consciência de que nem sempre é fácil a gente vivenciar, e que mais do que a gente, porque aqui a gente está num estudo teórico, né? Então, a leitura que eu faço do livro, não é porque a gente vai chegar na escola e ensinar para as crianças, gente, crianças, triângulo, invertido, não sei o quê, né? E ficar dando um monte de teoria. Não é isso, né? Não é assim que as crianças e os jovens aprendem. Mas se nós, que somos adultos e que já temos uma certa maturidade, a gente trabalhar esses conceitos, né, dentro da gente e poder colocar pelo exemplo, né, e por essa comunidade que a escola deve ser, é pelo coletivo, né, é muito difícil a gente conseguir, assim, não é que é impossível, na verdade o certo, né, ontem estava assistindo a live do
não ao vivo, não gravado, do Eduardo e do Marcos Rezende, eles falando assim, acho que foi o Eduardo que falou, né, que tem os exemplos de Gandhi, de Annie Besant, todos foram presos porque em determinado momento eles não concordavam com coisas que estavam acontecendo e eles estavam lutando por justiça e chegaram a ser presos por isso. Mas isso é uma coisa muito difícil, que muitas vezes nós que somos mais, digamos assim, não tão elevados, a gente não vai conseguir, talvez, levar as últimas consequências, né? E então, o que a gente faz nesse sentido, né? Por isso que da importância da criação de instituições como escolas, a própria Sociedade Teosófica, que é um local de refúgio, de onde a gente pode tentar viver de acordo com esses ideais mais elevados, né? Então, e aí eu faço até uma comparação assim com a questão, né, de uma das 3 joias do budismo, que é o Buda, o Dharma e a Sangha, que a Sangha é essa ideia de comunidade. Eu acho que todos esses valores que o Vic traz nesse capítulo, que a gente vai falar um pouquinho mais deles daqui a pouco, né? Porque às vezes falar em coisas abstratas e pensar ideias genéricas, né? Sobre o amor, a paz, a felicidade, às vezes isso está tão fora da realidade da maioria das pessoas que fica parecendo que nem existe, né? Eu acho que ele tem um momento do livro que fala assim, então que as pessoas pensam, mas será que isso existe? Mas ao mesmo tempo, se a gente não ficar reforçando esses valores, de certa forma, falar sobre eles, conversar com as crianças, conversar com os professores, da comunidade, se a gente não reforçar esses ideais, fica mais difícil a pessoa conseguir trazer isso para essa vida mundana, porque a ideia não é a gente se apartar desse mundo real, dessa vida real que acho que está difícil para todos nós, né? Uma vida conflituosa, uma vida cheia de problemas. A gente não tem como falar assim, eu vou viver aqui separadinho, só eu também só eu na minha instituição, só eu na Sociedade Teosófica, só eu dentro da escola. Mas um dia, até essa criança, esse jovem, ele está ali na escola, ele vai sair dali e ele tem que estar preparado, né, para viver em sociedade e ser multiplicador desses valores, para poder chegar para outra pessoa e falar assim, não, um mundo diferente é possível, um mundo onde você possa realmente vivenciar os ideais mais superiores de vida, esse local existe, né? Eu sei que ele pode, às vezes não é fácil encontrar, mas que a gente pode construir, né? Então essa questão da gente então a Blavatsky e outros teósofos que pensaram em educação sempre identificaram ali na realidade problemas de competição, a gente trouxe o problema da violência, são tantas questões que surgem, né, no meio da educação e em outros setores da vida em sociedade, e aí a partir desse problema eles propõem que a gente tenha uma solução que venha pela educação, e aí essa educação aí realmente ela tem que ter os valores mais elevados, né? Por mais que eles sejam às vezes difíceis de visualizar, mas como é uma questão de harmonizar, né? De você conseguir controlar esse cavalinho, né? Da personalidade. Então, quanto mais você tiver no controle, né? De trazer ele para esse lado, essa personalidade, para esses valores mais elevados, mais eu acho que a gente vai estar vivenciando isso que ele chama de educação transformadora. Vamos ver o que temos aqui. Então, continuando, a gente não tem muito tempo. Eu estava conversando com a Raquel antes. Não é possível a gente esgotar todos os pontos, né? Mas eu vou falar aqui de algumas coisas que ele traz sobre como fortalecer o eu superior, né? Então, tem essa questão do pensamento abstrato, né? E ele traz essa questão da importância do estudo da filosofia, por exemplo, né? De a gente conversar sobre ideias, né? Ideias mais sair, né? Desse mundinho e perguntar assim, sobre o nosso propósito de vida. Então ele fala assim, por exemplo, a gente pode discutir aqui qual é a diferença entre o que é o sentido da vida e qual que é o propósito da vida, que são coisas que eu digo para vocês assim, primeiro que não dá para trazer esse grau de abstração, por exemplo, para crianças muito pequenas, pelo grau de
desenvolvimento cognitivo delas, mas são conversas que, por exemplo, para os jovens e adolescentes, já é uma conversa que pode começar a fazer sentido para eles, porque isso depende também de um próprio desenvolvimento físico para as pessoas terem capacidade de desenvolver esse pensamento abstrato. Mas ele é muito importante que ele esteja presente na vida de nós educadores, né? Que não basta a gente ficar só ali no concreto do dia a dia, né? O desenvolvimento da racionalidade, né? Então ele fala sobre a questão de desenvolver uma argumentação lógica para que as pessoas entendam quais que são bons argumentos, maus argumentos, e isso vem lá, né, de trás da antiguidade, da filosofia clássica, já se estudava essa questão da lógica e dos silogismos, que hoje em dia faria muito bem se todos nós pudéssemos estudar isso com mais cuidado, para a gente desenvolver um senso crítico mais em que a gente não desenvolva raciocínios falaciosos, né, que são aqueles raciocínios errados. Então, ele traz a importância de se ensinar essa racionalidade, né, na escola. Uma outra questão é sobre a impessoalidade. O que é a impessoalidade? É a gente viver não segundo nossas preferências pessoais, porque cada um de nós tem nossas preferências. Por exemplo, eu posso gostar de azul, a Raquel pode gostar de amarelo, não sei que cor que a Raquel gosta, mas todas as cores são igualmente importantes, e fora que nós temos hoje, né, a gente vive principalmente nos meios das grandes cidades, a gente tem culturas muito diferentes, né, muitas vezes nós chegamos numa cidade grande e nós não crescemos ali, viemos de cidades, de culturas, de países diferentes, né, eu vivo muito isso aqui. Então, o quanto é importante a gente entender que não é porque eu prefiro assim que o outro tem que preferir assim, e que porque eu penso assim, o outro tem que pensar assim. Não, na verdade, a gente tem que entender que cada um tem sua história, as suas as marcas da vida, e que ela tem um modo de pensar por tudo que ela passou, por tudo que ela foi ensinada, e a gente às vezes tem que tentar entender e às vezes até questionar por que eu penso assim e o outro pensa de outra forma, e por que a gente não pode aprender, né, com essas diferenças, né? E ele também fala sobre a importância dos valores essenciais, tal como o altruísmo, né? E o altruísmo, ele fala que é uma característica dessa nossa individualidade superior, e a importância da compaixão. E ele fala que a compaixão não é só assim, eu vi uma notícia ruim, vi alguém, né, vi lá, né, um desastre natural, né, as chuvas do Rio Grande do Sul, e se sentir um pouco desconfortável, fazer aquela ajudinha. É a gente entender que quando a gente vê o outro sofrendo, por qualquer razão, né, tantas coisas ruins acontecem, de a gente saber se colocar no lugar, né, daquela pessoa, da gente entender que aquela dor poderia ser a nossa, né, a dor de alguém que está passando fome na rua. São tantas situações em que essa questão da compaixão, ela tem que ir além, a gente, né, saber mesmo se colocar no lugar da outra pessoa. E hoje eu queria até trazer uma coisa para vocês, que eu também falei da última vez que eu queria repetir, porque às vezes é muito fácil a gente se colocar no lugar até de uma pessoa assim, né, uma coisa fácil da gente se identificar, alguém está passando fome, você, nossa, imagina se eu estivesse passando fome também. Mas às vezes é difícil também a gente se colocar no lugar de uma pessoa que fez uma coisa errada e que está sendo muito condenada, né? E pensar assim que aquele que fez uma coisa errada, muitas vezes ele também está sofrendo porque ele fez uma coisa errada. Às vezes eu acho que essa pessoa que faz coisas erradas, até alguns criminosos, eles sofrem até mais do que aquele que fez, a vítima, a pessoa que fez a coisa certa. Não que a gente não devesse, mas assim, esse exercício é muito difícil, né? Porque é muito fácil a gente ficar na posição de condenar uma pessoa. Então, por exemplo, assim, eu trouxe para vocês semana passada o exemplo do bullying, né? É muito difícil a gente conseguir defender uma pessoa que faz bullying. É muito revoltante, né? A gente pensar, nossa, a pessoa fez uma coisa tão ruim, esse grupo de pessoas, né, ficou perseguindo aqui essa pessoa vulnerável. Mas quando a gente se coloca no lugar dessas pessoas, a gente vê assim, nossa, depois tudo aconteceu e vem a culpa, né? E às vezes naquele grupo ali, às vezes tinham pessoas que estavam cometendo uma coisa
que elas não concordavam, mas que elas, né, por essa mentalidade de bando, vai todo mundo junto ali, né, atrás, tentando pertencer de alguma forma, né? Então é muito importante que a gente saiba, que a gente tenha compaixão. Acho que até, né, nos ensinamentos, como eu tenho uma formação cristã, né, quando eu penso em compaixão, eu penso sempre em Jesus Cristo, que falava muito de compaixão. E Jesus Cristo, ele tinha compaixão justamente pelas pessoas que é mais difícil a gente ter compaixão, que são justamente, né, os ladrões, as pessoas que estão à margem da sociedade. Né, eu acho que isso é muito importante, e trazer isso para dentro da educação no sentido, assim, de que aquele que faz a coisa errada, não é que a gente está dizendo que a pessoa fez, né, tentando transformar uma coisa ruim, uma coisa boa, passar pano, né, como todo mundo fala, mas a gente continua sabendo o que é certo e é errado, mas que aquela pessoa também, ela merece um acolhimento, porque alguma coisa aí deu errado, e ninguém também quer que uma pessoa fique o resto da vida cancelada, excluída da sociedade, né, que é uma coisa também muito triste. E que se a gente tem um ideal de fraternidade, de solidariedade, de compaixão, desenvolvimento da espiritualidade, que uma condenação eterna, isso não se coaduna, ou mesmo uma condenação assim que não consiga também ver de nenhuma forma o lado daquela pessoa que está sendo condenada. Que mais? Aí, por fim, ele vai falar sobre vontade, intuição e espiritualidade, que eu acho que isso aqui dialoga mais com a parte do triângulo superior. Que a vontade que ele fala assim, olha, não é que o eu superior ele seja totalmente impessoal e que ele não tenha suas preferências. A mente superior, ela tem suas preferências. A diferença é que as suas preferências estão alinhadas, né, com os valores elevados, não com minhas preferências pessoais, né? Então, vamos supor assim, que eu gosto da cor azul, não gosto da cor amarela e quero que excluam a cor amarela, né, da vida. Não. Então, né, esse eu superior, ele vai dizer assim, não, todas as cores, né, merecem existir, digamos, merecem, né, toda a nossa atenção. Então, e aí essa questão da vontade é ela que atua, né, para que realmente a personalidade possa estar alinhada com esses valores superiores. A intuição é uma percepção qualificada, né, uma percepção que vai além dessa nossa vida mundana, além até de se alguém, né, da questão da espiritualidade, quem acredita em clarividência, uma intuição é algo realmente elevado, em que nos mostra que nós somos parte de um todo maior. E, por fim, a espiritualidade, que ele fala assim, né, muito legal esse trecho, que ele fala que espiritualidade não é religiosidade, que não é uma crença, que espiritualidade é você realmente ter uma percepção clara da vida e dessa união com o todo, né? Porque a verdadeira religião é o religar, você conseguir voltar para essa conexão com o todo. A gente está chegando aqui, eu estou vendo aqui pelo tempo, né, nos nossos minutos finais. Raquel, você está aí ainda? A gente tem mais alguns minutinhos para concluir. Nossa, coisa linda! Esse capítulo é maravilhoso. Todo esse livro, né? A gente vai assim acompanhando capítulo por capítulo e a gente vê que vai num crescente, né? Ele dá a mão para a gente, né? E vai levando até esse entendimento da educação transformadora, o que ele quer falar, o que quer dizer a educação transformadora, né? Bem profundo, né? No começo ele traz as questões de saúde mental, né? Por que colocar os nossos filhos na escola? No segundo capítulo ele vai falar sobre, será então que existe uma forma de educar, o porquê educar as crianças, as nossas crianças, existe algo que direciona todos, que perpassa todos, quer dizer, que seria essa ideia, né, que nos elevaria, né, além dessa nossa personalidade externa, aquilo que aponta para algo, né, superior, né. Então ele vai num crescente assim, nos levando na mão, né, e chega a esse capítulo maravilhoso que ele consegue aqui, né, pelo menos assim, para mim ele foi super esclarecedor, de
do que realmente, qual que é realmente a proposta. Como você falou na live da semana passada, é muito mais do que uma metodologia, que ele não está propondo uma metodologia em si, mas é uma filosofia, né? É uma atmosfera que fica e perpassa toda a escola, né? Que é sentida e que deve ser sentida por todos os educadores, pelas crianças, pela comunidade escolar, né? É isso aí, Raquel. Muito legal você trazer isso, porque é muito. A gente está aqui estudando um pedacinho, né? Esse capítulo, mas esse capítulo ele faz parte de todo, né? Ele não dá para ler ele sozinho. A gente tem que ler ele realmente dentro do contexto do livro e que tem realmente uma sequência que eu acho muito bacana da gente seguir, né? E então eu posso falar da questão da escada de ouro só para a gente concluir? Claro, vamos lá. Não, pois é, então assim, como eu falei, eu já li e reli esse livro, e toda vez que a gente relê, a gente tem uma nova inspiração. E para esse capítulo em especial, eu me lembrei da escada de ouro, né? Que é uma espécie, né? Eu vou usar essa palavra, nem sei se posso usar ela, mas um mantra para né, os buscadores aí da verdade. Ele foi trazido pela Helena Blavatsky no século XIX, né? Que é uma série de princípios que fala assim que são degraus de uma escada, né? E eu acho interessante porque eu acho que todos esses degraus eles estão presentes aqui nesse capítulo, né? Que o Vic nos traz. Ele não cita nada disso, ele não fala nada disso, mas eu fiz veio para mim essa associação, né? Que eu vou ler aqui para vocês, né? O texto rapidamente. E fazer um breve comentário final e a gente conclui, tá, Raquel? Para não se alongar demais. Então, a escada de ouro diz o seguinte, que muitas pessoas, né, que estão nessa caminhada, né, do desenvolvimento da espiritualidade, elas sempre recitam isso como uma forma de, no dia a dia, poder continuar alinhados com esses valores, né? Porque é muito fácil a gente, né, deixar o cavalinho solto e ali pastar e esquecer, né? Então, todo dia é bom ficar lembrando, né? Então, diz o seguinte: vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual, afeto fraternal para com seu codiscípulo, presteza para dar conselho e instrução, leal sentido de dever para com o instrutor, pronta obediência aos preceitos da verdade, uma vez que nela pusemos nossa confiança e cremos que o instrutor a possui. Corajoso suportar das injustiças pessoais, destemida declaração de princípios, valente defesa daqueles que são injustamente atacados e mira constante no ideal de progresso e perfeição humanos, que a ciência secreta, a Gupta Vidya, revela. Esta é a escada de ouro, cujos degraus pode o aspirante galgar até o templo da sabedoria divina. Eu só queria dizer assim para você que quando eu leio isso, assim, se a gente puder colocar isso, né, em prática, num ambiente escolar, seria isso que seria essa educação transformadora, pelo menos assim como eu vejo, porque aqui esse capítulo tá muito dentro do que a escada de ouro fala. E eu espero que isso possa inspirar vocês e aí continuar desses estudos nessa caminhada. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Nossa, Joyce, você é demais, você tem que vir, né? A gente tem algumas datas ainda disponíveis, tá? Por favor. Vamos se falar, Raquel. Ó, o Marcos Rezende deixou uma mensagem aqui para você. A Joyce está se revelando uma ótima palestrante. Pode fazer muito pela causa da elevação da consciência da humanidade. Joyce, viu? Estou de pleno acordo. Nossa, foi ótimo ter você aqui. Você sabe muito. Raquel também, Raquel. Oi? Ele falou, a Raquel também, tá ótima palestrante. Então, Joyce, muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença, disponibilidade e por você trazer assim tão brilhantemente, com tanta lucidez, né, esse tema. Mostra que você estudou muito e que está muito afinada aí com a educação transformadora.
digo mesmo de você, Raquel, né? E torço aí para, né, o sucesso desses estudos e, né, da escola, né, que está sendo construída aí, né? Que assim seja, né? Então, irmãos, segunda-feira que vem, né, vamos receber o Otávio Marquezine, que é o atual presidente da Sociedade Teosófica, com o capítulo 8, né, ele vai trazer os comentários, que se chama Desenvolvimento da Personalidade. Esse é o capítulo 8, tá? Então, semana que vem, estaremos juntos mais uma vez, às 9h30 da manhã, tá? Muito obrigada, gratidão a todos que estão aqui nos acompanhando e que vão assistir depois. Obrigada. Um abraço a todos, até a próxima.